Fala pessoal, hoje a gente vai dar uma aula bem importante, tá? Uma aula que é um dos temas que mais cai na prova de título, disparado entre todos os temas possíveis, e sem sombra de dúvidas, na parte que é destinada à laringologia e voz, é o tema que mais cai também, tá? Então, assim, prestem bastante atenção nessa aula, porque isso daqui é, sem sombra de dúvidas, fonte de muitas questões na sua prova. Acho que é virtualmente impossível você ir para a prova sem saber isso, porque com certeza vai cair alguma questão dessa. Então vamos lá para os capítulos 104, 105 e 106, que versam basicamente das doenças que levam a estridor laríngeo, tá? Que contemplam todos esses capítulos. Eu sou o Rafael, né? Sou otorrinolaringologista pela Unifesp e cirurgião de cabeça e pescoço também pela mesma instituição. Então vamos lá para a nossa divisão da aula, né? Anatomia da via aérea pediátrica, a gente vai ver alguns aspectos anatômicos e avaliação instrumental. Vamos falar da papilomatose respiratória recorrente, né? E depois vamos falar das doenças congênitas da laringe também, tá? Falando dos seus aspectos principais. Então, falando um pouquinho aqui da anatomia da via aérea pediátrica, né? Desses aspectos anatômicos fundamentais, a gente tem algumas questões, tá? Aqui eu trago uma imagem comparando a via aérea do adulto com a via aérea de uma criança. Essa imagem foi tirada do livro do Monnier, que, para quem não conhece, o Monnier, Philippe Monnier, um dos grandes cirurgiões na otorrinopediatria, né? Assim, o livro dele, basicamente, um dos livros mais lidos, assim, das pessoas que curtem realmente essa parte de otorrinopediatria. Então, vale a pena ler lá depois, várias imagens eu tive desse livro, inclusive, tá? A laringe pediátrica, ela é mais cranial, ou seja, ela está mais localizada mais acima e mais anteriorizada do que a laringe do adulto, né? E aqui você já vê uma característica bem relevante na epiglote dessa criança. A gente fala que a epiglote da criança é uma epiglote intranarinária, ou seja, ela está lá em cima. É uma das coisas que justifica, por exemplo, o fato da criança não conseguir mamar e respirar ao mesmo tempo, tá bom? A epiglote pediátrica também geralmente tem um formato de ômega, que é muito característico das crianças. E a via aérea pediátrica ela representa um funil, enquanto do adulto é cilíndrica, né? Então as estruturas supraglóticas elas têm um diâmetro maior do que a subglote, por exemplo, e a fonte glótica em específico. Aqui mostrando para vocês um aspecto bem importante para entender o porquê que as doenças de via aérea, principalmente que cursam com estridor, são muito mais comuns em crianças pelo seguinte motivo. A região subglótica ela tem mais ou menos de 5 a 7 milímetros de diâmetro, tá certo? Isso leva mais ou menos 28% da área. 1 milímetro de edema em raio, né, representa quase perda de 60% dessa área. Então, você imagina que na via aérea de uma criança, 1 milímetro você vai perder uma quantidade absurda de área, e por isso que elas têm sintomas respiratórios muito mais abundantes, tá? Essa regra é baseada na lei de Policelli, em que ele diz isso, né, que ele coloca que o raio é proporcional, aliás, o diâmetro é proporcional ao raio elevado a 4, né? Então, ele é inversamente proporcional ao raio elevado a 4. Então, isso mostra o porquê que essa área cai bastante, tá bom? Com essa lei de Policelli que ele mostra aqui pra gente. E agora, mostrando um pouco sobre a avaliação instrumental, né? A gente tem basicamente a nasofibroscopia. Isso daqui é de um paciente que eu atendi no ambulatório, tá certo? Para mostrar para vocês. Então, nesse vídeo, a gente consegue ver um paciente que tem um quadro de laringomalácia, tá? Nesse caso do paciente, em que a gente observa tanto uma redundância da mucosa intraretinoidea, mas mais importante ainda, o encurtamento das pregas área epiglóticas, tá certo? Que a gente vai mostrar como é que é a classificação de Owlin lá para frente. Vou te contar que, na minha prova, a questão que caiu de laringologia, né, de otorrinopediatria, foi justamente essa, tá? Era um Oney 2, tá bom? Então, muita atenção nesse tipo de imagem. É difícil de ver para quem não tem um olho muito treinado. Se precisar, volta, repete o vídeo para vocês poderem ver com mais certeza e consolidar esse conhecimento, tá? Aqui, passando agora para vocês, uma laringoscopia de suspensão que eu fiz na residência também, para um caso de laringomalácia, tá? Um caso que a gente fez até uma supraglotoplastia para criança. E aqui nesse vídeo é bem legal, porque a gente está fazendo isso com uma criança em respiração espontânea, tá? Essa parte é uma das partes mais desafiadoras, assim, eu acho que para quem é cirurgião de criança, principalmente porque você tem que ter um anestesista muito bom, né? É que você vê realmente a redundância da mucosa interaritenoide e também a restrição da mobilidade de prega. E aqui a gente fazendo uma coisa muito interessante na endoscopia de suspensão, que é, você não pode se contentar em ver só uma parte da via aérea, tá bom? Muitas dessas crianças vão ter lesões sincrônicas, tá? O que significa isso? Eles vão ter outras lesões da laringe que vão levar a esses quadros, né? E aqui ele tem esse mnemônio, que é o SPERS, né? Que fala sobre questão da qualidade do sono, a progressão dos sintomas, a dificuldade de se alimentar, o paciente ficar cianogênico, a severidade dos sintomas e os achados radiológicos, tá? Então, é o mnemônico que ele usa para você poder avaliar esse tipo de paciente, né, essas crianças.
Agora, passando um pouquinho para frente, né, vou mostrar para vocês essa diferença na topografia da via aérea em relação ao tipo de estridor, tá certo? Os pacientes que têm comprometimento a nível glótico e de subglote, eles vão ter, na verdade, mais de nível glótico, na verdade, tá? De nível glótico, eles vão apresentar estridor inspiratório. Geralmente, aqueles que já estão ali na subglote e até a traqueia cervical, eles vão apresentar o estridor bifásico. Então, resumindo isso, basicamente, para vocês poderem entender, um paciente que tem uma membrana laríngea, um web laríngeo, ou que tem laringomalácia, tá? Ou que tem uma papilomatose, geralmente eles vão ter estridor o quê? Inspiratório. Enquanto os pacientes que têm uma estenose subglótica, por exemplo, ou também, além da estenose subglótica, você pode ter alguns tipos de anéis glóticos juntos, associados, né? Essa criança, por exemplo, vai apresentar um estridor bifásico. Além disso, também as crianças com hemangioma podem apresentar estridor bifásico também. E nos casos de quando é abaixo da traqueia cervical, né, ou seja, na traqueia intratorácica, você pode apresentar um estridor expiratório, tá certo? Então, essa diferença na topografia da via aérea vai determinar aonde está a lesão. Toda vez que o enunciado fala com você, é um estridor inspiratório, tem que vir na sua cabeça. Laringomalácia, web laríngeo e também a papilomatose. Agora, se ele é bifásico, basicamente são duas condições que eles colocam isso: o hemangioma e também a estenose subglótica, tá? Tanto a congênita quanto a adquirida. Então, vamos falar um pouquinho da papilomatose laríngea. É uma doença extremamente prevalente, tá? É o tumor benigno mais comum da laringe, representa 84% dos casos, sendo a causa mais frequente de a segunda causa mais frequente de disfonia nas crianças, ou seja, ela perde só para o nódulo vocal, tá bom? 2/3 dos casos são em pacientes menores do que 15 anos. A forma juvenil é até 12 anos e a forma adulta após os 12 anos. Essa informação é importante que vocês gravem. E nos adultos, ela tem uma predileção mais importante pelo homem, tá certo? É um vírus de DNA. A forma de transmissão dele é basicamente por contato orogenital ou vertical. E o principal fator de risco para a transmissão vertical é a prima imparidade de ser uma mãe jovem, tá? Além disso, lesão ativa no canal de parto não contraindica o parto normal, tá? Apesar de ter maior chance, eles não contraindicam o parto normal porque eles consideram que no parto cesárea também pode ter a transmissão, tá certo? Então isso não inibe que a pessoa tenha a transmissão mesmo que ela não tenha lesões, que ela tenha lesões ativas ali naquela região. Então, um importante ponto, grave essa informação, não contraindica parto normal. Isso sempre é item de prova, tá? Eles sempre cobram esse tipo de conceito e é importante que vocês tenham ele em mente, tá bom? Agora, pensando aqui nas características gerais, tá? Existem vários subtipos de vírus do HPV, tá? Diversos subtipos desse vírus. E esses subtipos, basicamente, eles falam sobre a expressão ou não de alguns tipos de proteína que criam esses tipos de subtipos. E dentro deles, a gente vai ter os subtipos que têm maior tendência à malignidade, e aqueles com risco intermediário, e aqueles de alto risco, tá bom? Então, sempre que vocês têm que lembrar, os de baixo risco são 6 e o 11, os de alto risco são os 16 e o 18. A prova geralmente para por aí, tá? Teve uma vez que eu vi eles cobrarem uma questão sobre essa questão dos subtipos 31 e 33, que eles têm um risco intermediário para malignidade, tá certo? Coloquei aqui por desencargo de consciência, geralmente eles não chegam nesse nível de detalhe, mas é bom que vocês tenham isso em mente, tá certo? E tem que lembrar uma coisa, ele infecta principalmente a região de junção escamo-colunar. O que significa isso, tá? O papiloma, o vírus do papiloma, ele gosta muito da zona de transição de epitélio, tá? Onde tem um epitélio colunar e onde tem um epitélio escamoso, tá? E isso vai ser uma característica bem importante dele em algumas questões. Por exemplo, vocês já devem ter visto, quem já teve mais prática com cirurgia de papilomatose, que a gente faz de tudo mesmo, para não ter que traqueostomizar uma criança com papilomatose. E por que isso acontece? Assim que a gente faz a traqueostomia, a gente justamente está criando essa região, uma região de transição escamo-colunar. A pele com epitélio escamoso, a traqueia com epitélio colunar. Se você faz isso, você piora muito o prognóstico de uma criança com papilomatose. Então, assim, não é que a gente nunca faça traqueostomia. Se precisar, vai acabar fazendo. Eu já tive que fazer uma na residência, diga-se de passagem. Mas você faz de tudo para poder evitar, porque você sabe que quando você faz, o prognóstico da criança vai para muito ruim, tá bom? Então vamos lá, o nosso diagnóstico, né? Basicamente com a avaliação pré-natal, a gente tem que fazer toda a questão de ver como é que a mãe era no pré-natal, se ela tinha lesões ativas, se ela já tinha um diagnóstico prévio, tá? Avaliar as sorologias da mãe também.
E também a gente faz avaliação basicamente do choro da criança, né? Ver como a criança reage no choro, se é um choro com a voz mais rouca, com a voz mais soprosa, e depois a gente parte para a avaliação instrumental, que vai ser com a fibronasolaringoscopia, se você estiver no consultório, ou, por exemplo, aqui agora, vou mostrar para vocês um vídeo direto de uma cirurgia, que foi uma cirurgia que eu que fiz, uma papilomatose bem extensa, em que eu estou retirando aí os papilomas da face supravestibular, acima do vestíbulo, né, que está na face supraglótica, e depois a gente caminhou até o final dessa cirurgia, que teve que tirar até a traqueia e refazer o traqueostomo, para vocês terem ideia, tá bom? Quando a gente pega no detalhe ali da histopatologia, a gente observa um dado muito importante, que é patognomônico, tá? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Coilocitose é um achado em que você tem um núcleo com cromatina bem lateralizada, tá? E às vezes você pode encontrar binucleação dentro desses núcleos, e o núcleo apresenta essa região perinuclear, né, esse vacuolização perinuclear. Isso é um achado patognomônico de papilomatose, tá? Ou seja, você só precisa da avaliação histopatológica para você poder fechar esse diagnóstico de certeza, tá? Não precisa fazer imunistoquímica, não precisa fazer PCR, por exemplo. Só com esse achado de coilocitose a gente já chega no diagnóstico da papilomatose, tá? Isso vai para qualquer uma delas, tanto a laríngea quanto em outros subsítios também. Tá? Os testes moleculares, a gente tem a captura híbrida de PCR, a gente tem a capacidade de detecção de diversos tipos virais com ela, né, que o que faz ela ser muito importante, porque a gente consegue dar prognóstico, né? Por exemplo, se a gente sabe que é um subtipo 6 ou 11, a gente sabe que eles não vão ter tanta agressividade, mas um subtipo 16 e o 18, por exemplo, são subtipos com mais tendência à malignidade, tá? O subtipo 11, em específico, ele é mais virulento, ele tem uma apresentação mais precoce, ele tem uma atividade de doença mais longa, ele tem maior número de procedimentos cirúrgicos e maior mortalidade, bem como maior risco de malignização, quando comparado com o subtipo 6, tá? Ele é menor do que o 16 e o 18, em termos de malignização, mas quando comparado com o 6, ele é pior. Então, se a prova perguntar assim, entre o subtipo 6 e o 11, qual deles que apresenta um pior prognóstico para o paciente, sem sombra de dúvidas, é o 11, tá? E com isso fica fácil de você gravar, né? Porque o 11 é maior do que o 6, não vai ter muita pegadinha nesse sentido. Então vamos lá também para o estadiamento da doença. O tratado em específico traz esse score de DERCAI, tá? Particularmente, eu nunca vi nenhum serviço usando esse tipo de score, tá? Se vocês conhecerem algum lugar que usa esse tipo de score, pode comentar no fórum, né, que fica disponível na plataforma, ou no nosso canal no YouTube também, onde a gente vai disponibilizar essa aula para vocês, tá? O score clínico, esse score de DERCA, ele junta o score clínico com o score anatômico, ele vai determinar a gravidade da doença também, bem como o acompanhamento e o curso clínico dela, tá certo? Então, isso que é o mais relevante para a gente, assim, em relação a esse score, porque ele permite dar gravidade, ele permite dar segmento para esse paciente. Mas, volto a falar, nunca vi ele sendo utilizado de forma ampla, tá? Nenhum dos serviços que eu conheci. Perguntei para o pessoal da Unicamp, nunca vi eles usando, o pessoal que na escola também não usa, na Santa Casa eu sei também que não usa. Então, assim, realmente nunca vi utilizando ele, mas está no tratado, então pode cair na nossa prova. Então, vamos lá, principalmente para o tratamento. Então, o tratamento, ele basicamente ele vai ser dividido em algumas áreas. Tem tanto a prevenção primária, quanto o tratamento cirúrgico, o tratamento tópico, o tratamento sistêmico. No Brasil, a vacinação que consta no tratado é que, em meninos, 2 doses a cada 6 meses, com intervalo de 12 a 13 anos, tá? Nas meninas são 2 doses com intervalo de 6 meses, mas o intervalo de idade é de 9 aos 14 anos, tá bom? Que é maior um pouquinho em meninas. Isso já mudou, tá certo? Isso já mudou no calendário vacinal novo, mas eu não vou trazer nenhuma informação nova para vocês nesse sentido, para não confundir vocês. Porque não tem nada no tratado falando, no edital atual da prova de título, falando sobre a nova vacinação, tá? Os novos calendários vacinais. Então vamos considerar a nossa referência para a gente poder ir mais seguro para a prova. Então, no tratamento cirúrgico, basicamente a gente tem técnicas cirúrgicas que eu já mostrei para vocês ali, com os instrumentos a frio. Tem também com o uso de microdebridadores. Eu já tive a experiência de fazer uma plomatose com shaver na residência também. Vou te confessar o seguinte: para poder fazer cirurgias na face mais supraglótica, é muito bom, é muito útil. Mas quando você estiver ali na região glótica, não usa ele, porque assim, a chance de você fazer uma cordectomia num paciente desse sem perceber, né, e poder arrancar ali boa parte do ligamento vocal, é enorme, né? Isso aí você vai priorizar demais a qualidade de vida da paciente ou do paciente, e bem como a qualidade vocal dele também, tá? Uma outra opção que eles têm usado bastante é quando você faz a fulguração das lesões com laser de CO2 ou com laser de KTP também, tá? Então, dá para você utilizar essas duas coisas também, apesar de serem menos comuns, tá? Eu não vi hoje muita gente usando laser para poder fazer fulguração. Às vezes, para poder retirar a lesão, você até vê as pessoas usando para papilomatose, mas não é assim o mais comum, o mais utilizado na rotina atualmente. E não há evidência sobre a superioridade entre as técnicas também, tá certo? Em relação à parte do tratamento tópico, a gente tem é,
Em relação ao tratamento cirúrgico, um outro dado que é relevante comentar com vocês é o seguinte: a gente sempre deve evitar exéries de lesões bilaterais na comissura, tá? Por quê? Porque se você deixa a área cruenta na comissura, isso pode formar uma sinéquia, tá? Que isso prejudica bastante os pacientes também. Então, lesões que são muito anteriores ali na prega vocal, é preferível que você faça uma ressecção unilateral só, tá? E no segundo momento você aborda o outro lado, tá bom? E você deve evitar traqueostomia a qualquer custo, pelaquela questão que eu falei com vocês, de ser uma área de transição escamocolunar também, tá? Nos tratamentos tópicos, a gente pode utilizar o bevacizumab, que é um anticorpo monoclonal recombinante, com inibição do fator de crescimento, tá? Que é o famoso Avastin, tá certo? Ou você pode utilizar o cidofovir, que é um análogo de citosina, que inibe a polimeração do DNA viral, tá? E no tratamento sistêmico, a gente pode utilizar a interferona, né, que é uma proteína imunorreguladora que possui efeitos colaterais, assim, tremendos, né? Hoje em dia eu vejo pouquíssimos protocolos que utilizam a interferona, tá bom? O tratamento sistêmico da papilomatose, ele, assim, ele é pouquíssimo utilizado. Já o bevacizumab, né, uma baixinha, o pessoal tem utilizado com mais frequência, tá? E agora vamos falar um pouquinho das doenças congênitas da laringe. Lembrando que o sistema papilomatose, ele cai com bastante frequência, mas quando cai, geralmente são questões fáceis, tá? É muito difícil da banca complicar seu lado por essa parte. Então vamos lá pensando nos principais diagnósticos que a gente tem que ter, que vai ser laringomalácia, estenose subglótica, membranas glóticas, hemangioma, fenda laringotraqueal, paralisia de prega vocal e os cistos laríngeos ou linfangiomas, bem como algumas outras alterações que eu vou dar uma pincelada com vocês. Então, primeiro para a laringomalácia. Laringomalácia é a principal causa de estridor e malformação congênita da laringe, tá? A principal causa. Então, gravem essa informação, tá? É a principal causa. Ela basicamente gera um colabamento das estruturas supraglóticas durante a inspiração, tá? É um estridor inspiratório, tá? Muito importante isso, junto com, por exemplo, o web laríngeo, com início na primeira e na segunda semana de vida, que piora entre 4 e 8 meses, com resolução entre 12 e 24 meses. Isso é o que o tratado coloca, tá? Mas para quem já viu laringomalácia na vida real mesmo, não é muito bem assim que acontece, né? Tem paciente que já nasce com estridor, tem um laringomalácia, por exemplo. Então, assim, isso é um dado que tem que ser levado em consideração para a prova, mas para a vida não leva essa regra muito a ferro e fogo, porque geralmente não é assim que acontece mesmo, tá? De 10 a 60% dos casos podem apresentar lesões sincrônicas de via aérea, tá? Por isso daquela importância que eu mostrei para vocês, de você fazer a avaliação completa da via aérea até a carina, tá? Você fazer realmente uma laringoscopia de suspensão que vai da face supraglótica até a carina, porque a possibilidade de lesões sincrônicas é muito alta. Então, o exame de laringoscopia de suspensão, tanto diagnóstico como terapêutico, feita de forma adequada, precisa ser feito isso, tá? E assim, uma parte absurda dos pacientes conta com algum grau de refluxo faringolaríngeo ou refluxo gastroesofágico, tá? A principal causa etiológica, fisiopatológica, é a imunidade do sistema, imaturidade do sistema neuromuscular e alteração do tônus da laringe. E o diagnóstico é basicamente com o nosso exame com a fibrolaringoscopia ou com a laringoscopia de suspensão, né, que a gente chama vulgarmente de endoscopia respiratória, tá bom? Progredindo um pouquinho aqui, a gente tem basicamente duas classificações para essa entidade, que é a laringomalácia, duas classificações super importantes, que vocês têm que gravar e têm que conhecer, tá? E essas classificações, elas se complementam na abordagem dos pacientes, certo? Então, a gente tem uma classificação que é feita pela IAPS, né? Que é basicamente uma classificação que leva em consideração a severidade dos sintomas, e uma outra classificação que tem um cunho anatômico, tá? Que vai determinar muito sobre o tratamento, principalmente quando a gente for falar de tratamento cirúrgico. Então, na laringomalácia leve, a gente tem um estridor inspiratório, sem outros sintomas ou achados radiológicos e sem nada sugestivo de lesão sincrônica, tá? Então, é basicamente a criança que tem estridor, fica um pouquinho mais cansadinha, mas que não tem nenhum outro sinal mais relevante. Na moderada, a gente já tem presença de tosse, de engasgos, regurgitação e dificuldade alimentar. Já na grave, vai ter presença de apneia, cianose, dificuldade de ganho ponderal, hipertensão pulmonar ou corpo pulmonar, tá? Então, assim, grave é o seguinte: a inspiratória, só estridor. Na moderada, ele vai falar que tem alguma alteração ali em relação à deglutição, principalmente. Tosse um pouco mais sobre deglutição. Classificação de Owney, ela basicamente fala sobre algumas coisas relevantes. É sobre a estrutura anatômica da laringe. O Owney tipo 1 vai falar sobre as mucosas interlitinoides exuberantes ou redundantes. No Owney 2, o encurtamento das pregas epiglóticas. No Owney 3, a queda posterior da epiglótica. O Oney 3, particularmente, eu nunca vi um Oney 3 até hoje, e vi muitos chefes falando comigo assim que nunca presenciaram de fato um Oney 3, aquele
desabamento, assim, da epiglótica para dentro da laringe, tá? Então, um deles é um dos menos comuns, assim, é você acabar vendo o ONEI 3. Mas o ONEI 1 e o ONEI 2 você vê com bastante frequência, tá? Vê com muita frequência mesmo. Então, é importante que você, além de saber a descrição disso, você saiba como isso se apresenta na prova para você. Porque no ano passado caiu exatamente essa questão, tá bom? Então vamos passando aqui para a gente poder ver. Aqui um ONI do tipo 1, tá? Muito clássico. Você vai ver ali que é basicamente muito mais a mucosa interaritenoide que está aumentada, tá certo? E não tem muito dessa questão da prega-área epiglótica ser encurtada. Eu botei aqui no 0,5 de velocidade, né, mais em slow motion, para você poder conseguir visualizar isso melhor. Na prova, ele vai colocar na velocidade normal, tá? É, então você vai ter que ver, ainda mais se a criança for chorosa pra caramba, vai ser tipo a velocidade 5 da dança do Creu, assim, né? Vai ser absurdo, e às vezes você vai ter dificuldade de poder entender. Então pega essa imagem, vê e revê de novo e saiba, isso é um Oney 1, não dá para confundir, porque isso cai na prova, tá bom? Agora vamos falar aqui do Oney 2, tá? Que é aquele encurtamento, você vê que aqui a mucosa intenoide, ela não é muito relevante, né? Mas o encurtamento da prega é muito importante. E agora você vai olhar um dado ali que eu vou chamar a atenção para você demais. Para tudo e presta bastante atenção agora. Vocês estão vendo que tem epiglote em ômega ali, né? Pelo amor de Deus, epiglote em ômega não está presente na classificação de Oney. Gravem essa informação. Epiglote em ômega não está na classificação de Oney, tá? Isso pode acontecer por resultado do encurtamento da prega, mas ela não participa da classificação de Oney de jeito nenhum, tá bom? Peço desculpas um pouco pela qualidade da NASO, mas quem fez residência em serviço público, assim, igual eu fiz no Hospital São Paulo, na Unifesp, né, sabe que nem sempre a gente vai contar com o melhor material possível, mas a gente consegue fazer uma boa medicina mesmo assim, tá bom? Pra vocês verem que isso tudo aqui é material de vivência minha mesmo, eu realmente vi esses casos e vivi eles. Agora falando um pouquinho mais de epiglote em ômega, né, tem esse artigo aqui, que é um artigo, inclusive, conduzido pelo próprio Munier mesmo, tá? Que é essa referência absurda que eu falei para vocês na parte de otorrinopediatria, que mostra como é que essa questão da epiglote epitótica, né? Que é a laringomalácia, que é o ONI do tipo 3, tá certo? E essa imagem aqui, ela é bem ilustrativa para a gente poder mostrar para vocês os diversos tipos de classificação de ONI. Então, tire um print dessa imagem, mande para seus colegas, né? É uma imagem muito ilustrativa e muito útil nesse sentido. E lembra aquilo que eu falei mais uma vez para vocês, tá? A epiglote em ômega não faz parte dessa classificação. Não esqueçam isso de forma alguma, tá? Tratamento. Basicamente, o tratamento vai ser de acordo com o estadiamento em termos de gravidade e severidade da laringomalácia. No tipo leve, a gente vai fazer basicamente a observação clínica, tá? No leve, principalmente nos pacientes que não têm comorbidades. É discutível se deve fazer o tratamento ou não do refluxo nesses casos, tá? No tratado traz essa informação, que é basicamente observação clínica, tá? Laringomalácia moderada, tem que começar a fazer o tratamento para refluxo, tá bom? Geralmente o pessoal utiliza o omeprazol mesmo, principalmente porque a ranitidina já saiu de mercado, né? A gente não consegue encontrar mais ranitidina, que antigamente utilizava bastante, tá? Laringomalácia grave, tratamento do refluxo, mais avaliação da necessidade de cirurgia, tá? E na cirurgia, vai ser aquilo que eu falei com vocês. Se é um ONI do tipo 1, a gente faz exéresis da mucosa redundante. Se é um ONI do tipo 2, faz secção da prega-área epiglótica. E se é um ONI do tipo 3, a gente faz uma epiglotopexia. O que eu mais vejo acontecer é a gente utilizar tanto a cirurgia para o ONI 1 quanto para o ONI 2. Naquele caso que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Agora eu vou mostrar como é que foi essa questão da cirurgia da laringomalácia nessa paciente. Vocês poderiam acompanhar aqui, ó. Uma cirurgia muito legal, né? Aqui a gente fazendo toda a parte da endoscopia respiratória. E aqui agora a gente colocando, ó. Vocês vão ver ali que a gente vai pegar, primeiro, a mucosa intraeterinoide e fazer a ressecção dessa mucosa redundante, tá? Sem fazer a ressecção completa ali, para não pegar a cartilagem aritenoide, né? Que a gente vai fazer ali agora. E o primeiro passo que a gente dá todos é fazer o pique ali dessa mucosa da prega epiglótica. A gente fez o pico ali da prega epiglótica e depois a gente passa para a mucosa interaritenoide. Pegou ali, puxou, cortou. Não é uma cirurgia difícil em termos de técnica, tá? Mas o manejo do paciente da via aérea pediátrica exige muitas vezes você ter ações muito rápidas e principalmente um anestesista muito bom, tá? Essa anestesista que fez isso pra gente aqui nesse dia em específico foi a doutora Cláudia Lute, que é uma das chefes da via aérea difícil aqui do Hospital São Paulo, e não sei se vocês viram, o paciente nem estava com tubo ali, né? Ele estava com uma sonda em que ela estava fazendo jet ventilation pela sonda, para a gente poder ter toda aquela exposição ali que a gente fez ali agora. Então, assim, não é uma cirurgia, apesar de ter passos muito simples, não é uma cirurgia para quem não tem experiências muito boas com viária pediátrica, tá? Não tentem fazer isso,
porque a chance de dar algum tipo de problema é muito grande, a criança tem pouca reserva, tá? Então, se quiserem, depois voltem de novo, vocês poderem ver essa cirurgia, ela é bem interessante. Então, vamos agora para a estenose subglótica. A forma congênita é considerada a terceira malformação laríngea mais comum, tá certo? E a forma adquirida é a segunda causa de estridor na infância. Então, vamos lá. Qual que é a primeira causa de estridor na infância? Né? Laringomalácia. Qual que é a segunda causa? Vai ser a estenose subglótica, principalmente a forma adquirida, tá? A forma congênita já é a terceira, tá? E dali para baixo vão aparecer algumas outras que eu vou comentar com você. Então, ela é definida quando a subglote ela é inferior a 4 milímetros no recém-nascido a termo e de 3 milímetros no recém-nascido pré-termo, tá? O estridor pode ser bifásico ou inspiratório, tá certo? E o refluxo gastroesofágico faringolaríngeo vai estar presente em 65 a 100% dos pacientes também, tá certo? Ele também é presente em bastante parte dos pacientes, essa parte do refluxo, mesmo nos pacientes com estenose subglótica. A etiopatogenia e fisiopatologia é uma alteração congênita que vai levar à falha da recanalização da luz laríngea por volta da 10ª semana de gestação. E ela é adquirida pós um trauma laríngeo prévio, né, que no caso principalmente é a intubação orotraqueal. Existem algumas síndromes associadas, que seriam a síndrome de Down e a síndrome de Fraser. No diagnóstico, a gente vai ter a laringoscopia direta sob anestesia geral como nosso padrão ouro, tá certo? Então, passando aqui para a gente poder mostrar para vocês como que é a classificação disso, né? A classificação de Cotton-Mayer, tá? Então, assim, é muito importante a gente ter, saber diferenciar essas classificações, tá? De Cotton-Mayer, a gente vai ter até 50% o grau 1, entre 51% e 70% o grau 2, 81% a 99% o grau 3, e a 100% vai ser o grau 4, tá certo? Muito importante isso aqui para a gente. E como é que a gente faz o tratamento? Outro caso legal que eu fiz aqui, um caso de dilatação endoscópica, tá? Que era uma laringomalácia pós-trauma, tá bom? Trauma, desculpa, assim, pós-trauma por intubação, tá? Então, mostrando aqui para vocês, a criança estava entubada com um tubo fino. Aqui a gente fazendo a laringoscopia de suspensão, tirando o tubo, e a gente observa aquele anel fibroso, tá? Logo depois disso, a gente passa o balão dilatador, que a gente fica com o esfigmomômetro do outro lado para poder medir a pressão. A gente faz a insuflação, uma ou duas vezes, ou quantas forem necessárias. Em alguns casos, a gente pode acabar também fazendo as incisões radiadas desse anel fibroso, tá certo? Mas a maioria das vezes não precisa tanto, tá? E logo depois a gente acaba colocando ali um pouco de pomada com corticoide para poder melhorar a parte da cicatrização. Tem pessoas que até que preconizam a gente fazer a infiltração de corticoide nesses casos, mas isso não é uma conduta padrão, tá certo? Só para vocês saberem a nível de elucidação para vocês, tá bom? Indo aqui agora para os casos um pouco mais graves, quando é uma estenose subglótica maior, tá? Que é o caso de a gente ter que fazer as laringotraqueoplastias com colocação de splint cricotraqueal anterior, tá bom? E nessa parte aqui, é uma parte que a gente tirou do livro do Monnier, tá? Esse enxerto, geralmente, ele usa enxerto tanto da cartilagem tireoide, tá? Da parte da asa maior da cartilagem tireoide, e algumas vezes usa um enxerto de costela também, tá? Para poder fazer esse tipo de enxerto, tá certo? E aqui mostrando um caso do livro do Monnier, né, que é o caso da ressecção cricotraqueal, que, assim, é uma cirurgia belíssima, não sei quem já teve a oportunidade de ver, mas ela é muito técnica, muito difícil, porque você tem que descolar a laringe até lá embaixo, e depois subir com essa laringe até a parte mais alta, e fazer a rafia da neocricoide, né, com a cartilagem tireoide. Então, assim, é uma cirurgia que tem um nível técnico bastante alto, tá? E lembrando que você não tira totalmente a cricóide nesses casos, tá? A parte posterior do anel cricoide, ela permanece, tá bom? E, para você ter uma noção, a dilatação endoscópica, geralmente a gente usa mais no Cotton-Mayer 1 e no 2. O 2, você pode fazer dilatação ou pode fazer laringotraqueoplastia. Mas os casos 3 e 4, geralmente a gente acaba tendo que fazer ressecção cricotraqueal, tá certo? Agora vamos para as membranas glóticas, tá? A sintomatologia depende da extensão da membrana, tá certo? O estridor é inspiratório, as membranas mais anteriores levam a disfonia, choro rouco e áspero, tá bom? A etiopatologia, a fisiopatologia, é basicamente a recanalização incompleta do tubo laringotraqueal no terceiro mês de gestação. O diagnóstico é com endoscopia respiratória, a ressecção endoscópica com a laringotraqueoplastia com cartilagem de enxerto, tá bom? Que é bem parecido com aquilo que a gente viu lá na estenose subglótica congênita, tá bom? Um dado aqui para vocês, tá? Esse dado tratado não traz,
tá bom? Ele não traz mesmo, então por isso que eu não quis incluir para vocês aqui, para não confundir. Mas existe uma classificação pela também, que é a classificação de Cohen, tá certo? Depois, se vocês quiserem procurar a classificação de Cohen, ela basicamente fala que de 0,35% é um grau 1, né? E dali ele vai progredindo com essa classificação. Não coloquei aqui para não gerar confusão para vocês agora nessa reta final da prova, tá bom? Mas, se vocês querem procurar Cohen, Cohen, tá? Que é a classificação para as membranas glóticas, tá certo? Agora, partindo para o hemangioma. O hemangioma é um tumor vascular benigno. O local de maior acometimento na cabeça e pescoço é na subglote, tá certo? Na parte da via aérea, né? A gente pega o local de acometimento da via aérea, o mais comum é a subglote. Metade dos casos apresentam hemangioma na região de barba. É mais comum no sexo feminino do lado esquerdo. É um estridor bifásico, lembrem-se disso, tá? Estridor bifásico, estenose, hemangioma, estridor bifásico. E os sintomas se iniciam por volta dos 3 anos de idade, tá certo? A endoscopia respiratória é o nosso diagnóstico. E o tratamento é o seguinte: geralmente eles têm involução com 2 ou 3 anos de idade, então muitos deles a gente pode fazer tratamento conservador, tá? Em alguns casos a gente pode fazer o tratamento com propanolol também, de 1 a 2 miligramas por quilo dia. Tem que tomar bastante cuidado, porque tem efeitos colaterais muito importantes, tá? Bradicardia, hipotensão e hipoglicemia são efeitos colaterais bem comuns. E um macete para você poder lembrar esse negócio é: mulher de vermelho é de esquerda, tá? Fazendo nenhuma alusão à parte, questão mais política, tá bom? Tem que tentar gravar essa informação porque é importante, porque geralmente é menina e à esquerda, né? Igual, por exemplo, quando a gente vai pegar a atresia de Coana, né? Que é aquela que é a atresia de Coana, lembra de Ana, e Ana é uma mulher direita, né? Que geralmente é unilateral à direita no sexo feminino. Já que no hemangioma, tem que lembrar desse macete: mulher de vermelho é de esquerda, tá? Que eu acho mais fácil de lembrar. Você se lembra que é vermelho, porque é hemangioma, é mais comum do lado esquerdo e é mais comum em meninas, tá certo? Aqui mostrando para vocês um caso de hemangioma na região de barba, e aqui um caso do ambulatório nosso, dá para você ver essa questão do hemangioma, né, que ele pegando desde a face ali supraglótica até a parte subglótica também, tá vendo? Fazendo uma compressão bem importante. Isso aqui foi o pré-tratamento dela com propanolol, tá? Essa paciente, depois de 2 meses, melhorou muito, 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 muito. Ficou sem estridor, basicamente, com o uso do propanolol. Então, o propanolol realmente funciona para esses casos, tá? Passando aqui agora para as fendas laringotraqueais, tá? Passando bem rapidinho, porque isso aqui o tratado comenta bem menos, tá? Características gerais. São 0,5% de todas as anomalias congênitas da laringe. Então, assim, é muito pouco prevalente, vocês vão ver muito pouco disso. E a classificação do Benjamin Inglis é o seguinte: ele fala basicamente da distância que tem, da altura que tem ali entre o comprometimento dela até a distância que ela tem na via aérea, tá? Então, ali no 1, geralmente é a fenda nos tecidos moles na região intraaritenoide, sem comprometimento da cartilagem cricoide, tá? Na tipo 2, a fenda se estende abaixo das pregas vocais, envolvendo a cricoide, mas sem alcançar a borda inferior desta. Na tipo 3, 20% dos casos, né? Fenda que se estende de toda a cartilagem cricoide com ou sem comprometimento da traqueia cervical. Na tipo 4, ela é complexa, chega até o tórax, você pode pegar até a carina, que aí é gravíssimo, geralmente é até incompatível com a vida, tá bom? Ela é a falha da fusão das lâminas da cartilagem cricoide no segundo mês de embriogênese. O tratamento basicamente é tipo 1 e tipo 2, cirurgia endoscópica. O tipo 3 e alguma do tipo 2, dali para frente, é acesso aberto, tá certo? Tem que fazer acesso aberto para esses casos. Aqui mostrando para você só um exemplo de como que é feito isso. Isso foi já no livro do Munier também, dessa classificação, né? Do tipo 1, que não pega a cartilagem cricoide, do tipo 2, pega ela, mas não pega a borda inferior dela, do tipo 3, passa a cartilagem cricoide, mas não chega na traqueia torácica, é tipo 4 que vai ter a traqueia torácica, tá bom? Paralisia de prega vocal. Imobilidade de prega vocal secundária à disfunção neural, tá? Geralmente é uma criança que nasce com alguma formação, alteração do sistema nervoso central, ou por alguma lesão iatrogênica pós algum tipo de cirurgia cérvico-torácica que essa criança precisou fazer. Deve ser diferenciada da imobilidade da articulação cricoaritenoide. Aqui vai uma informação bem importante para vocês, tá? Isso é um conceito que tem que ficar muito claro. Quando a gente vê uma prega vocal que não se mexe no exame, o termo mais adequado para a gente utilizar é imobilidade laríngea, tá? A imobilidade da hemilaringe do lado direito ou do hemilaringe do lado esquerdo, tá certo? Por quê? Porque a imobilidade laríngea ela pode ser por uma causa neural ou pode ser por uma causa mecânica. Exemplo, causa neural geralmente é essa paralisia de prega vocal congênita, né? Agora, pode ser, por exemplo, por uma outra coisa? Pode. Por exemplo, essa criança foi entubada quando menor, né, assim que nasceu, por algum motivo.
Durante a intubação, você teve um trauma muito importante durante a intubação. Isso pode levar a uma anquilose da articulação cricoaritenoide, por exemplo, que leva também à imobilidade de prega vocal. Mas isso é uma causa neural? Não. Não, não é uma causa neural. É uma causa articular. Então, lembra, o melhor termo é imobilidade de prega vocal, antes de você falar paralisia. Paralisia, especificamente, a fisiopatologia tem que ser por meios neurais, tá bom? As paralisias laterais e paramedianas, os sintomas respiratórios são piores, tá? E a paralisia mediana é pior o sintoma fonatório, tá certo? Isso vai ser pior no sistema fonatório. E o estridor geralmente é inspiratório, tá? Então lembrem, membrana glótica, laringomalácia, paralisia de prega vocal geralmente é estridor inspiratório, tá bom? Enquanto hemangioma e estenose subglótica é estridor bifásico. As causas dela, principalmente das unilaterais, geralmente são iatrogênicas, com cirurgias cérico-torácicas, e as causas secundárias, geralmente é malformação de Arnold-Chiari, desculpa, não é causas secundárias, perdão, são as bilaterais, né? Malformação de Arnold-Chiari, meningoencefaloceles e hidrocefalia, tá bom? No diagnóstico, a gente vai ter com a fibronasolaringoscopia, endoscopia do trato respiratório, sob anestesia geral também, tá? Então, assim, para poder fazer diagnóstico dela, você precisa de endoscopia de via aérea respiratória. Tratamento, tá? Boa parte dos casos a gente não faz nada, tá? Porque geralmente quando mexe é pior. Mas a gente pode fazer o watchful wait, né, que nesse caso não fazer nada, ou uma tireoplastia do tipo 1, ou em casos muito graves, a traqueostomia para poder tirar a criança da insuficiência respiratória, tá? Então, lembra da tireoplastia do tipo 1 e a traqueostomia, mas em geral a gente tenta não fazer nada. Agora, cisto laríngeo, linfangioma, outras alterações que a gente vai passar bem rapidinho. Cisto laríngeo, cisto de retenção ou cisto ductal, né? Você vai ter a obstrução das glândulas mucosas, tá certo? Você vai ter o cisto sacular, que é uma lesão rara cuja origem é no saco do ventrículo de Morgane. Lembrando que o cisto sacular ele é mais grave do que o cisto de retenção, tá? E ambas lesões são relativamente fáceis de você tratar, né? Principalmente com a marsupialização e exeresia endoscópicas. Por vezes, o cisto sacular você precisa fazer a retirada dele com cirurgia externa, tá? No linfangioma, malformação dos ductos linfáticos, os pacientes podem apresentar-se assintomáticos ou apresentar sintomas respiratórios compressivos, tá? O tratamento é a cirurgia ou uso de substâncias esclerosantes do tipo OK 432, tá? A síndrome de Cri-du-Chat é uma perda do componente do braço curto do cromossomo 5, tá? Ele gera um quadro de hipertelorismo, face arredondada, baixa implantação do cabelo, estrabismo e abertura glótica posterior, tá? Esse é o principal achado na síndrome de Cri-du-Chat. E eu coloquei esse gatinho aqui para você lembrar que é um estridor em miado de gato, tá certo? Então, essa foi a nossa aula, tá? Dessa parte de membranas, da parte de estridor laríngeo, basicamente, pegando desde a papilomatose quanto as doenças congênitas. Espero que vocês tenham gostado. O meu objetivo aqui é fazer aulas que sejam direto ao ponto, sem enrolação com vocês, trazendo o que é realmente de mais relevante, tá? Depois disso, você pode fazer lá no nosso banco de questões, que vai ter muitas questões, são 6.000 flashcards, né? Só dessa parte de flashcard tem mais de 400, 300 flashcards, na verdade. Então tem muito campo para vocês poderem treinar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Avalie a gente aqui na nossa plataforma embaixo, né, para a gente saber se esse conteúdo realmente foi um conteúdo que agregou você, se a aula tem uma boa qualidade. E até a próxima. Bons estudos para todos.